Olá, meus amores, hoje vamos fazer uma nécessaire trapézio para o Dia das Mães. Eu vou começar aqui, eu já tenho os moldes prontos e eu vou passar as medidas para vocês poderem fazer. Esse molde é bem simples, são 4 partes só. Então eu vou explicar para vocês aqui, ó, o tamanho que você precisa cortar no papel. Então, esse daqui é a parte do corpo. Você vai precisar tirar 27 centímetros de largura por 20 de altura. Então, essa é a parte do corpo. E aí, aqui você corta 2 vezes no forro, 2 vezes no tecido e 2 vezes na R2. Então, relembrando, ela tem 27 por 20, certo? Então, essa é uma parte do corpo da nécessaire. Agora, vamos para o fundo da nécessaire. Eu preciso tirar 15 de altura por 27 de largura. A mesma largura desse daqui. Então, é 27 por 15. Esse você tira uma vez no tecido, uma vez no forro e uma vez na R2. E eu vou precisar também de um viés de 27 por 4 centímetros. Aqui, a mesma largura, só que aqui tem 4 centímetros. E aí tem a lateral. Essa lateral, ela tem 14 de largura, 16 de altura, e aqui você corta 14 também de largura. Só que daí, você, depois que fazer o quadradinho, você entra 3 centímetros, deixando 8 no meio, e aqui tira 3 centímetros. Ela vai ficar tipo um triângulo, só que aqui vai ficar 8 no meio, tá? Então, essa lateral você vai precisar tirar 2 vezes no forro, 2 vezes no tecido e 2 vezes no R2. Então, você tira ela de 16 de altura, 14 de largura, em cima e embaixo. Depois você só vem, entra 3 e pega daqui com a régua reta e faz esse corte, tá? 3 de cada lado, deixando 8 no meio. Então, aqui eu vou precisar de tecidos. Eu peguei tecidos de várias cores, só que combinando. Eu preciso de um zíper de 30 centímetros. É zíper comum, tá? E aqui, ó, eu cortei vários tecidinhos que eu tinha de retalho e eu fui combinando as cores. Então, eu cortei aqui 2 viés, que é esse daqui. Eu já cortei do mesmo tamanho. 2 viés no tecido principal, que ele vai ficar pra fora. Cortei 4 desse daqui, porque são 2 vezes no forro e 2 vezes no tecido forro, que vai ser esse, e 2 vezes no tecido principal, que vai ficar pra fora, vai ficar à mostra. Então, são 4 partes dessa daqui, ó, em tecido, forro e tecido, tá? É a mesma coisa, só que é porque a gente tem que identificar qual que vai ser a parte que vai ficar pro lado de dentro. Então, aqui eu já cortei e 2 vezes na R2, que é essa daqui, ó. Então, você precisa cortar essas partes. Então, aqui já está certo, eu vou separar. Não precisa deixar margem de costura, é só cortar do mesmo tamanho do molde. E aqui no forro, eu já cortei 2 vezes no forro e 2 vezes no tecido. Esse vai ser o tecido principal das laterais da nossa nécessaire. Então, aqui eu vou fazer uma pequena amostra de como que eu fiz o corte. Eu vou colocar aqui uma vez no tecido e uma vez no forro. Então, eu vou colocar o tecido principal e vou colocar o forro, tá? Eu usei pedaços de tecido, retalhos, com retalhos dá pra você fazer, tá? Aí eu vou colocar um sobre o outro, direito com direito aqui, certinho. Eu vou colocar aqui, ó, o meu molde.
parte do fundo. E aí eu venho e corto, não deixo margem. Foi assim que eu cortei todos os outros moldes, tá? Ó. Aí eu já vou cortando os dois que eu preciso. Então fica assim, ó. Então já fica, ó, uma vez na parte do tecido e do forro. Então já fica cortado. Foi assim que eu cortei os outros. E aqui eu preciso cortar um R1 também, do mesmo tamanho. Então eu vou separar esses tecidos aqui. Então aqui eu já cortei a R1, ó. Então já fica certo, tá? É muito fácil, se vocês quiserem fazer esse molde num papel mais grosso, ó. Esse papel é bem grossinho, ele fica bem resistente, facilita na hora de você for cortar. Então é só isso. Os moldes são esses, tá? E o zíper que você vai precisar, tá bom? Então vamos para a costura agora. Eu vou começar a montar a necessaire. Aí eu vou precisar tirar um pedaço de tecido assim, ó, com 22 centímetros de comprimento por 9 de largura. É só porque eu vou precisar fazer dois pedacinhos assim. Eu vou dobrar aqui, assim, 1 centímetro para cada lado. Depois eu dobro novamente e passo uma costurinha. Aí eu preciso de dois pedacinhos para dobrar assim, ó. Então depois eu vou explicar para vocês, tá? Como que eu fiz isso. E também vai ter um outro pedaço para mim colocar na necessaire para segurar. Então vamos lá. Eu começo aqui, vou pegar essa parte, vou dobrar 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui e vou juntar elas aqui, ó. Aí eu deixo da largura que eu quero. E aqui eu vou passar uma costura. Ó. Vai ficar assim. Aí aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar 1 centímetro para cada lado e passar uma costurinha aqui. Assim. E aqui eu vou cortar no meio, que eu preciso de duas dessa. Porque eu vou dobrar assim para colocar na minha necessaire. Então, aqui já está pronta. Eu vou começar agora a juntar as partes dessa necessaire aqui, ó. As partes principais eu vou colocar na manta, assim. E aqui, ó, vou colocar um alfinete aqui no meio para ela não se mover. E quem quiser passar também passa, tá? Passar uma costura em volta dessa manta aqui, ó. Fazendo uma costurinha toda em volta nessas peças todas aqui. Onde vai ficar com a manta, as peças principais, eu vou passar a costura. Então aqui eu já costurei em volta todos os meus tecidos principais. Eu vou tirar o excesso aqui. Pronto. Feito isso, eu vou pegar essa parte da lateral da bolsa, vou pegar essa parte da lateral da necessaire, vou pegar o meu viés e vou posicionar aqui, ó, assim, ó, virado direito pra cima. Então, eu venho, coloco aqui, vou pegar o meu zíper e vou costurar ele aqui. Viés, virado com o direito pra cima, e o zíper com o sor pra baixo. Então, eu venho aqui e passo uma costurinha aqui.
já posso retirar meus alfinetes. E o zíper ficou colocado aqui. Vou pegar o forro. Então, eu venho aqui e coloco o forro aqui, ó. Direito com direito. E passo uma costura aqui, ó. Ó, já fica costurado o forro e o zíper aqui. Assim. Ó. Então, aqui eu coloquei o viés, o zíper e depois o forro virado direito com direito aqui e passei uma costura. Quando eu desvirar ela, vai ficar assim, ó. Já vai ficar com o forro colocado aqui. Aqui, ó, eu arrumo bem arrumadinho. Depois eu vou passar o ferro. Vou colocar um alfinete aqui pra ele ficar bem organizado. E o zíper já vai ficar colocado aqui. Agora eu vou lá do outro lado, vou fazer a mesma coisa. O viés, né? E o meu zíper. Eu encaixo aqui por cima, tá? Ó, viés pro lado direito do tecido. E aqui eu venho com o meu zíper já organizado e coloco aqui, ó. Virado, tá? Ó. O consor tá pra cima aqui, ele vai ficar pra baixo na outra parte, ó. Então, eu venho aqui e coloco certinho e ponho um alfinete pra não sair do lugar. Aí, aqui do outro lado, eu organizo também, mesma coisa. Também coloco um alfinete aqui. Então, tá colocado. Agora, eu venho com o meu forro e ponho aqui, ó. Virado direito com direito. E aqui eu vou passar uma costura. Então, aqui já vai ficar preso o meu zíper. Deixa eu tirar o alfinete. Então, aqui, ó, eu costurei os dois lados e ele vai ficar aqui no meio o zíper. Ó. Passei a costura aqui e aqui, ó, né? Primeiro você junta a primeira parte e depois você coloca a outra parte, ó. Sempre colocando o forro aqui, ó, direito com direito. Aí você faz um sanduíche e passa a costura, tá? Aí quando desvirar, vai ficar assim, ó. As duas partes. Aqui é só você abrir bem, levar no ferro e passar. Eu vou fazer isso, tá? E já venho mostrar pra vocês como que nós vamos terminar essa necessaire. Então, aqui eu já passei os dois lados. Passei aqui pra vincar um pouquinho e aqui, ó. Porque essa parte de cima eu vou precisar, deixa eu só separar aqui. Eu vou precisar dobrar assim, ó. E passar uma costurinha aqui. E aqui também. Então eu vou passar uma costura perto do zíper e a outra aqui, ó. Fechando. Aqui na parte de trás, antes de passar essa costura, tem que esticar bem assim, ó, e colocar um alfinete para ela não voltar. Então a gente coloca um alfinete aqui e aqui também, antes de fazer a costurinha aqui. Aí ela não vai voltar e não vai costurar em cima, não vai costurar o tecido de baixo. Então aqui, ó, eu vou levar pra máquina e fazer a costurinha aqui, meio pezinho de máquina.
preciso prespontar aqui e aqui do outro lado também. Fiz isso, eu vou pegar aqui agora e vou dobrar e passar outra costurinha aqui. Então, agora eu preciso fechar o zíper e vou fazer isso, ó. Dobrar aqui e passar uma costurinha. Ó, e vai ficar assim, ó. Então, eu venho, vou pegar essa parte aqui, essa lateral aqui, ó, aqui. Aí eu vou medir aqui 1 centímetro de cada lado. Vou medir aqui, ó, 1 centímetro. E aqui também eu vou medir 1 centímetro. Vou dobrar no meio e vou fazer um pique. Ó, aí eu sei que aqui é o meio. E eu vou precisar costurar essa parte só até aqui, ó, onde eu marquei 1 centímetro. Eu preciso colocar essas partes aqui. Eu vou abrir um pouco o zíper. Eu vou colocar essa parte onde eu fiz o pique, bem no meio aqui onde eu vou colocar o zíper. Vou posicionar aqui, ó, direito com direito e vou encaixar essa parte aqui. Só que tem que tomar cuidado para o zíper não abrir junto, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, juntando bem meio do zíper e já prendo aqui no meio com um alfinete. Então, já fica preso aqui certinho, bem o meio. Aí, aqui atrás, do lado do forro, eu vou posicionar o meu forro aqui. Ó, aqui atrás do lado do forro, eu posiciono o forro. Eu vou achar a mesma distância aqui do meio. Eu não preciso marcar, porque eu vou costurar da parte do lado de lá, então eu só vou marcar o meio. E vou colocar o alfinete aqui também, para não sair do lugar. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou achar o meio, vou posicionar aqui direito com direito, bem no meio do zíper, e vou pôr meu alfinete. Então, os dois lados do forro tá colocado. Aí eu venho aqui, ó, posiciono direito com direito, acho o meio que eu ponho aqui do zíper e vou colocar o meu alfinete também, para ele não se mover. Fiz isso, agora eu preciso dessas partes que eu fiz, que eu costurei. Então, eu vou pôr deste lado aqui, ó. Eu preciso pôr ela assim, né? Ó, então eu vou colocar aqui, ó, junto as duas, assim, coloco aqui, nesse meio. Vou tirar um pouco porque tá muito grande. Eu quero menor, então eu vou cortar aqui um pedaço. Vou diminuir. Não precisa tudo isso. É só um pedacinho mesmo, assim. Então, eu vou colocar aqui, ó, primeiro essa parte, depois esta parte. Aí, eu encaixo tudo aqui, ó, bem no meio mesmo, pra ficar bem certinho, bonitinha. Assim. Aí, eu venho agora e ponho por cima essa. Então, eu vou levar na máquina e vou costurar só esse meio aqui onde eu marquei com o lápis, tá? Ó, daqui a aqui. Então, já venho costurando tudo aqui. Faço um retrocesso bem de leve, tá? Com cuidado. Então, aqui já fica costurado, ó, o forro e a parte da frente. Vou fazer isso do outro lado também. Posiciono essa parte aqui, ó, aqui dentro, ó, bem no meio. E já coloco por cima a parte do meu
o tecido principal. E aqui eu vou passar uma costura. Pronto. Já ficou presa aqui as duas partes, tanto do forro como do tecido principal. Eu vou tirar agora os alfinetes, ó, e já vai ficar assim, ó, colocado aqui as pecinhas que eu preciso que fique, tá vendo, ó? Bem no meio, tá? E aqui é do forro também. Então, já está colocado tudo aqui, tá vendo? Eu vou precisar agora fazer o seguinte, vou tirar esses alfinetes, eu já não preciso mais deles. Ó, os forros já está colocado aqui. E assim, ó. Tá vendo? Agora eu preciso juntar essas laterais, ó. Vou juntar assim. Eu deixei 1 centímetro aqui pra isso, pra na hora que eu for costurar, eu ter essa margem de costura aqui, ó. Então eu vou juntando, ó, essa parte que eu deixei sem costurar com 1 centímetro, eu encaixo aqui, ó. Eu viro e passo uma costura aqui agora. Ó, costurei aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou juntar as partes do forro e vou deixando. Eu só vou juntando a parte principal aqui, onde tem a manta. Então, eu vou juntar e vou começar uma costura aqui também. É melhor começar daqui pra cá, tá? Então, eu vou... Aquela costura que fizemos juntando a manta com o tecido, aqui, ó, eu uso como noção, como base, pra mim passar uma costura do lado, tá? Pra ela não aparecer. E aí fica, eu sei que vai ficar costurada certinha. Então, aqui, ó, já costurei os dois ladinhos. Eu vou pro outro lado fazendo a mesma coisa. Eu vou juntar essa parte com essa e essa com essa. Então, vamos aqui costurando. Pronto, juntei aqui também. Então, já ficou assim, ó. As laterais já tá todas montadas. Agora eu venho com essa minha parte aqui e vou encaixando ela aqui, ó. Então, eu começo costurando daqui, seguindo essa linha que eu deixei, essa costura aqui, ó. Então, eu deixei essa costura, eu vou seguindo ela pra mim ter uma noção, pra mim não costurar e depois na hora que eu desvirar ela ficar sem costurar. Sem estar costurada. Então, eu começo encaixando aqui. Na quina aqui, eu deixo a costurinha bem em cima, deixando um espaço pra mim vir com a outra costura. Então, eu venho encaixando essa parte. Ó, na hora que eu chegar aqui na quina, eu ergo o pezinho, deixo a agulha dentro e aí eu vou girando ela aqui, ó. Pronto, ó. Ficou costurado aqui. Eu vou fazer isso agora com o forro. Só que antes eu vou abrir aqui, ó. É só ver se tá bem costuradinha, se pegou todas as costuras, tá? Ó, deixei o zíper um pouco aberto pra mim abrir agora o zíper. Ó. Então, eu já consigo abrir. Eu vou só desvirar um pouquinho pra vocês verem como que tá ficando, tá? Aí eu aproveito já, antes de fechar o forro, pra ver se tá as costuras tudo certinho, se não tá ficando algum lugar sem costurar. Então, tá tudo certo, ó. Não tem costura, não está descosturado, ó. Então, eu verifico pra ver se tá tudo costuradinho, certinho, antes de fechar definitivamente. Então, eu venho aqui e desviro de novo, porque eu preciso fechar esse forro, tá? Tá costuradinho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o forro.
aqui eu já costurei também as quinas. Deixa eu cortar essas linhas, esse apinho de linha aqui, que vai ficando. Pode cortar o excesso também do zíper. Ó, aí eu já fiz aqui, eu vou fazer da mesma forma o forro aqui, ó. Vou juntar canto com canto e vou passando uma costurinha, ó, direito com direito, aqui, ó, ela tá do avesso, aí aqui também tá do avesso. Aí eu vou passando uma costurinha aqui. E aqui, ó, eu deixo aberto um pouquinho. Só vou começar uma costurinha e já paro. Essa lateral aqui, ó, eu não vou costurar, vou deixar só um pouquinho costurada, porque eu vou deixar essa abertura pra mim desvirar essa necessaire. Então eu preciso dessa abertura na lateral pra mim desvirar ela aqui, por dentro dessa abertura. Então eu venho, vai fazendo isso com cuidado, tá? Vai puxando ela aqui, ficar desvirada. Então eu venho aqui na lateral onde eu não costurei, eu vou dobrar um pouquinho pra dentro assim, ó. E já venho e passo uma costurinha aqui. Tá vendo, ó? Aqui ficou dobradinho, eu passo uma costurinha aqui. Tá? Ó, passei a costurinha aqui, ó, fechei. Aí é só pôr pra dentro esse forro. E arrumar a bolsa aqui, os cantinhos da bolsa, deixar bem organizadinho, bem arrumadinho. Deixa bem arrumadinho os cantinhos da necessaire. Fica uma necessaire grande, fica toda forradinha por dentro. E por fora ela fica toda estruturada. Fica assim. Olha que linda que ficou. Olha que ótimo presente para o Dia das Mães. Espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhe, clique em gostei. Um beijo enorme no coração de vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.